Bom dia, gente! Vamos para mais um estudo. Isso não é recomendação de compra e nem de venda. Utilizei esses dados para o índice e para o dólar, utilizei esse daqui. Não mudou quase nada de ontem, tá bom? Hoje eu fiz uma venda no dólar, né? Operei no dólar novamente. Fiz uma vendinha aqui, gente, olha só. Entrei aqui, tá vendo que tem duas flechinhas? Porque aqui eu me posicionei, aí como eu tinha entrado errado, eu só, assim que o preço volta um pouquinho, eu saio do trade e entro de novo, tá? Então ficou um stopzinho de meio pontinho ali, que foi só o tempo da variação, de eu cancelar a ordem e colocar de novo pra ter ajustado, né? O que eu entrei errado ali. E aí, beleza, o preço volta, tá vendo que eu saí aqui? Explicando aqui de uma forma básica. Hoje eu tinha um contexto vendedor para dólar, comprador para índice. Também às 9 horas da manhã saiu as notícias, né, que foram mais importantes ali para o Brasil. E aí essas notícias trouxeram de uma forma que realmente impulsionava o índice para cima. E aí, como tem a correlação, a paridade, né, manda o dólar para baixo nessa questão de que o Brasil vai indo bem, valoriza o real, então o dólar, né, que é a paridade ali contra o dólar, tende a dar uma caída. Tem a questão dos DIs também. Então, os DIs estavam mais negativos, isso, a nossa bolsa ela ganha força e beleza, né? Esse é o contexto. A minha ideia de saída, gente, era exatamente aqui, tá vendo? Aonde estava essa segunda máxima, né? A segunda mínima do delta 1, era aqui meu alvo. Só que eu acabei saindo no meio do caminho porque tinha notícia para o dólar, né? Nesse horário aqui, mais ou menos umas, deixa eu ver, 10 horas, né? Tinha duas notícias de duas estrelas para o dólar. Estou evitando, vocês estão vendo aí, né? Ficar posicionado em notícia já por não saber o que vai acontecer. Então, como eu ainda estou aprendendo isso, eu prefiro observar com bastante cautela e é melhor sair do trade, tá bom? Essa foi a ideia. Falando em questão de região aqui, antes de eu mostrar o contexto para vocês, vamos falar em região. Gente, isso aqui é um tipo de situação que é complicado, né? Porque nós temos um contexto vendedor, porém nós estamos em regiões de mínimas calculadas. Só que a gente tem que sempre lembrar o seguinte: mínimas, elas podem ser rompidas e máximas também. Na maioria das vezes tende a respeitar, né? A região calculada, tá vendo que ele para aqui, ele volta, trava um pouquinho nas regiões, mas em alguns casos elas são rompidas. Qual que foi a minha ideia? Por que que eu vendi exatamente aqui embaixo e aqui em cima não? Aqui em cima, gente, eu acabei dando uma hesitada na hora de clicar ali por causa dessas regiões mais apertadas, tá? Deixa eu marcar para vocês, tá vendo? Essas linhas um pouco mais juntinhas, eu fiquei um pouco na dúvida. Eu falei, olha, eu não sei se eu entro ali. Sabe quando você fica meio na dúvida? Já por ser essa questão de. Já por ser mínima calculada. Então, quando ele vem aqui e faz essa correção, fui acompanhando o tempo gráfico menor também. Vi um pullbackzinho ali, um pivôzinho. Eu falei, é aqui mesmo que eu vou entrar. Então, me posicionei. E aí, como eu tinha entrado um pouquinho errado, né? Assim que o preço volta um pouquinho, é que tem duas flechinhas aqui. Só saí do trade, entrei de novo no mesmo local. Ajustei lá, né, minha mão e entrei de novo. Então, tá aí a questão. Nós temos aqui em cima o ajuste, né? Deixa eu colocar uma flechinha, olha só. Aqui em cima nós temos o ajuste, né? Que também é um preço justo. E aí o preço ele já abre bem pertinho do ajuste, né? E nisso ele já vai descendo, as médias já vão virando. Então, além de ter o contexto lá no panorama para a venda, nós tínhamos uma localização não estava muito agradável, já por ser mínima. Eu gostaria que todo esse movimento vendedor, gente, estivesse acontecendo aqui em cima, ó. Em possíveis máximas, entendeu? Para o preço conseguir deslocar nessa parte mais limpa. Então, nesse contexto, né, de esperar uma parte mais limpa, foi por isso que eu esperei o preço vir até aqui embaixo, confiei mesmo no rompimento, joguei meu stop lá para cima e deixei, tá vendo? Ó, ele tenta andar nessa região aqui. Só saí mesmo, né? Tá vendo que ele até buscou a região que eu queria calculada. Eu só saí aqui mesmo por causa da notícia. De duas estrelas, tá? Duas notícias de duas estrelas, 10 horas no dólar. Eu não quero ficar posicionada mais em notícia. Então tá aí, gente. Esse foi o contexto. Olha só, vamos analisar aqui o panorama. É o mesmo estudo, né, que eu mostro para vocês agora diariamente, né? Acompanhando o panorama, nós temos os juros DI para baixo, tá bom? Nós temos títulos aqui mais negativos, né? Aqui para baixo, beleza? Temos o DX, cesta de moedas. Nessa parte aqui, o dólar, né? Frente às moedas mais fortes, vejam que ele está bem negativo. Frente aos emergentes está um pouco misto, né? Tá meio a meio aqui, meio para baixo, meio para cima. Se a gente dá uma olhadinha na cesta aqui, né, no DX mesmo, então ele faz o cálculo ali, ele mostra que está uma média de menos 0,34% de queda, né? É uma queda boa, acima de 30 eu já considero bacana.
E aí, o que é mais interessante, né? Olhar frente às moedas mais fortes que eu já falei para vocês. Então, a gente tem o euro, nós temos o iene, nós temos a libra esterlina, e que são as mais importantes, né? Dentro da cesta ali. E aqui a gente tem o real também. Então, ou seja, o dólar está fraco frente a todas essas moedas que eu classifico mais importante. Até aí tudo bem. Desse lado aqui, nós temos os futuros, né, de SP e Nasdaq e do Ibov aqui. Então a gente sabe que tendem a ter uma correlação contrária com o dólar. Então, se eles estão um pouco mais positivos, mais um motivo para eu pensar em dólar para baixo. E aqui, gente, olha que interessante. Vou colocar de azul aqui no cantinho. Tá vendo que o Becom é uma cesta de commodities, tá bom? Quando a gente vê essa cesta mais positiva, já me acende um alerta assim para pensar em compra no índice, né? Porque a nossa bolsa, a maior parte dela, quase toda, ela é composta por commodities, né? Então, quando a gente vê o Becom, que é uma cesta mais positiva, eu penso lá no índice mais positivo. Lembrando, dentro dessa cesta aqui, a Becom não contém o minério de ferro, tá? Porque o minério de ferro ele é negociado lá em Dalian, na China, então ele não compõe essa cesta, essa cesta ali de commodities. Só que daí tem uma questão importante. Isso eu ainda não comentei com vocês, porque eu tô para trazer a aula de commodities agora que eu tô finalizando ela, né? Que eu fiz a aula lá e tô trazendo para vocês. Quando a gente vê commodity, gente, muito positiva, mas muito, isso tem que tomar um pouco de cuidado, tá? Porque às vezes é um tipo de situação que commodities muito positiva, ele também se torna um fator muito inflacionário, assim como o petróleo que eu já comentei com vocês. Então, o que pode acontecer? Em alguns casos, vocês vão perceber que commodities vai estar muito positivo, às vezes mais de 2, bem positivo mesmo. E aí a gente vai ver, às vezes, o índice subindo e dólar subindo ao mesmo tempo. Então a gente acha meio estranho. Nesse caso, gente, é porque se torna uma inflação. Né, fica inflacionário. Então, imagine, essa compra, venda desses itens, o transporte desses itens, tudo fica mais caro. E muito desses itens, eles são negociados em dólar. Então, o dólar acaba ganhando força por causa da inflação, entendeu? E às vezes o índice também. Então, isso fica importante, né? Eu vou trazer nesse contexto. Mas, de qualquer forma, a linha de raciocínio ainda é essa. Como o Becom aqui positivo, a gente pensa em compra no índice, tá bom? Esse é o primeiro passo. Então, reparem que eu tinha vários motivos para vender dólar. E aí, esse é o conceito, gente. Então, quando a gente olha no gráfico, né? Deixa eu até mostrar para vocês a notícia, que eu sempre deixo aqui do lado. Olha só, 9 horas, tá vendo? É o IPCA aqui para o Brasil, 3 estrelas, algo bem importante, veio abaixo, né? Veio abaixo, tá vendo aqui, ó, tá mais abaixo. Então, isso acabou deixando o DI mais ali negativo, tal, e ficou dessa forma. Que mais que a gente teve aqui? 10 horas, né? 10 horas tá aqui, ó, o USD. Tinha essas duas notícias. Então, para não ficar posicionada aqui, eu saí lá do trade, tá bom? Porque é melhor, né? Então, quando a gente olha aqui, tá aí, ó. Então, vamos falar um pouco aqui do lado aqui do ranking, né, das corretoras, que eu sempre falo para vocês. O que eu tava vendo hoje, gente? Olha a ponta vendedora que é aqui em cima, como que tá. Tudo bem que é agora, né? No momento que tá acontecendo ali. Mas esses players aqui, ó, eles já estavam mais na ponta vendedora. Desse lado, a XP, ela tava bem comprada. Ela tava mais comprada ainda. Então, tá ali da ponta contrária, para mim isso é interessante, tá? Então, olha que bacana isso daí, gente. E aí o que eu falo para vocês, né? Vamos estudar um pouquinho essa questão de região. Se eu tenho regiões de mínimas, né? Eu confiei na venda, tudo mais, tem que tomar um pouco de cuidado, né? Porque, como eu falei, são mínimas calculadas, então elas tendem a respeitar muito bem por causa da volatilidade do dólar. Só que tá vendo? Eu arrisquei uma venda aqui, a ideia era sair aqui. Então, essa região aqui, que eu classifico um pouco mais limpa, eu ia conseguir pegar ela inteira, né? Se não fosse a notícia. E aí o que acontece? Quando ele começa a voltar aqui, qual que seria aqui, ó, quando ele começa a voltar, qual que seria a minha ideia de compra aqui? O que eu teria que ver, gente, para começar a comprar aqui? Primeiro eu gostaria de ver esses players trocando de lado, né? Eu queria ver esses players vindo para a ponta compradora, né? O ranking de corretora, na verdade. E aí eu ia olhar o quê? Eu olharia o panorama do Latos aqui, ó. Qual que seria a ideia? Vou congelar aqui para vocês verem como que funciona, ó. Quando eu congelo aqui, tá vendo? Ele atualiza de novo ali do lado. O que eu gostaria de ir acompanhando? Esses números mudando. Tá entendendo? A minha ideia era essa. Então, se eu penso em comprar ali, eu gostaria de ver o quê? Esses DIs aqui, tá vendo? Ó?
ainda, né, estão mais vermelhos. Eu gostaria de ver eles ficando um pouco mais positivo, gostaria de ver os títulos mudando, moedas mudando. Então, por isso que na maioria das vezes eu tenho deixado passar essas operações, porque realmente eu não confio em entrar se eu não tenho um contexto, né? Então, quando a gente começa a operar, né, na verdade, desde que eu comecei a operar com base em macroeconomia, em contexto de mercado, eu tenho sido mais paciente, a verdade é essa. Tenho pensado um pouco mais para entrar e às vezes eu até hesito, né? Porque a gente às vezes quer encaixar tudo muito certinho, às vezes não fica, né? Mas essa é uma visão importante. Se a gente dá uma olhadinha nas médias, tá vendo? Olha só, no momento da descida, né, eu tinha todas as médias em queda, isso aqui para mim é interessante, entra como uma área de valor, né? Então, o contexto foi bom, saí ali por causa mesmo da notícia, não tinha muito o que fazer. O que mais que tem aqui de importante? Acho que é só isso. Então, o relatório ficou assim, gente. 5 pontinhos no dólar tá ótimo e esse meio pontinho que eu entrei de novo ali, né? É isso. Então, a gente se vê no próximo vídeo e fiquem com Deus.